Manuel Chang vai ser extraditado para Moçambique. A decisão foi tornada pública hoje pelo Ministro da Justiça e Assuntos Correcionais da África do Sul, Michael Massuta. O Ministro da Justiça sul-africano diz que com esta decisão a Justiça será bem servida e acrescentou ter também analisado o pedido de extradição dos Estados Unidos da América. Refira-se que Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, está detido na África do Sul desde dezembro de 2018. Uma ex-banqueira do Credit Suisse Group entregou-se à justiça americana e declarou-se culpada da acusação de branqueamento de capitais, no caso também das dívidas ocultas. A antiga gestora confessou ter recebido $200 mil de suborno. Chama-se Detelina Subeva, tem 37 anos e é a primeira dos 7 acusados pela justiça americana a confessar os crimes que pesam sobre si no caso das dívidas ocultas de $2,2 bilhões contraídos pelas empresas Ematum, Proíndico e MAM com garantias do Estado moçambicano. Segundo escreve a agência Reuters, a ex-banqueira do Credit Suisse Group, que lutava contra a extradição, decidiu viajar voluntariamente de Londres para Nova York para enfrentar as acusações promovidas pelo Tribunal Distrital de Brooklyn. Subeva, uma cidadã búlgara, disse que em 2013 seu chefe, Andrew Pearce, disse a ela que havia recebido uma recompensa de $1 milhão em conexão com o empréstimo de $372 milhões para uma empresa estatal moçambicana. Ela disse que o suborno veio da Previnvest, empresa sediada em Abu Dhabi, que contratou empresas estatais moçambicanas. A ex-banqueira disse que Pearce transferiu cerca de $200 mil de bônus para a sua conta bancária. Eu concordei em aceitar e manter esses recursos, sabendo que eles eram produto de atividade ilegal, disse Subeva. Após a audição desta segunda-feira, a mulher foi libertada mediante pagamento de caução. Além dela, a justiça americana acusa outros banqueiros do Credit Suisse de ter participado do esquema. São eles Andrew Pearce, que era chefe do Global Financing Group do Credit Suisse, e Surjit Singh. As acusações dos americanos pesam ainda sobre Jean Bustani, o ex-chefe de vendas da Previnvest, que está sob custódia dos Estados Unidos, e o ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, detido há quase 6 meses na África do Sul, aguardando decisão sobre a sua extradição. E como dissemos na abertura desta noite informativa, já há sim decisão é que Manuel Chang será extraditado para Moçambique, segundo anunciou hoje o ministro sul-africano da Justiça e Assuntos Correcionais, Michael Massuta. Vamos olhar para outras notícias. O chefe de Estado diz que Moçambique e Seychelles têm potencial para elevar o desenvolvimento econômico e destaca a necessidade de trabalho conjunto para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. No banquete oferecido ao estadista das Seychelles, na Ponta Vermelha, a tônica da intervenção do Presidente da República, Filipe Nyusi, foi sobre a economia do país, onde espera uma viragem a partir de 2022 com a exploração de recursos. Entretanto, garante que Moçambique vai continuar a apostar na diversificação da economia. O volume significativo dos investimentos diretos estrangeiros na área dos hidrocarbonetos abre perspectivas para que o nosso país se torne um dos principais produtores de gás natural liquefeito no mundo a partir de 2022 a 2023. Mesmo assim, queremos manter o foco na diversificação da economia para outras áreas relevantes, como a produção de alimentos, construção de infraestruturas, como portos, estradas e ferrovias e turismo, entre outras. Temas sociais dominaram também a intervenção de Filipe Nyusi. Numa altura em que o país vive ainda os danos dos ciclones, o chefe de Estado aponta alguns dos caminhos para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Os efeitos das mudanças climáticas são uma realidade irrefutável e um fenômeno global, com efeitos globais que, por isso, clamam por uma priorização na agenda política internacional. Independentemente de quem polua
mais ou menos o meio ambiente, de que emita mais ou menos gases com efeito de estufa, é o planeta Terra inteiro que sofre, colocando toda a humanidade à mercê dos efeitos catastróficos das mudanças climáticas. Por isso, é importante que assumamos um compromisso de promover a economia azul sustentável à escala mundial. Já o presidente da República das Seychelles reconhece avanços de Moçambique na proteção do ambiente e, em particular, do mar e do oceano, que é partilhado entre os dois países. Lembre-se que Seychelles deverá participar da conferência Crescendo Azul a decorrer ainda esta semana. Seychelles echoes its stance that all key global players must stand in unison with us, the countries that are most vulnerable to climate change and environmental degradation, primarily due to the continuous damaging habits of some countries. Moçambique e Seychelles mantêm relações de diplomacia há mais de 30 anos. Com vista a tornar as tarifas de telecomunicações mais competitivas, justas e acessíveis ao consumidor, o Governo aprovou esta terça-feira o decreto que estabelece princípios e critérios para a fixação de tarifas de telecomunicações. O referido instrumento, de acordo com Ana Comuana, porta-voz do Governo, vai estabelecer metas e limites de preços, tendo em conta os interesses dos operadores e do consumidor. Com o objetivo de tornar as tarifas de telecomunicações mais competitivas, justas e acessíveis ao consumidor, o Governo aprovou esta terça-feira o decreto que estabelece princípios e critérios para a fixação de tarifas de telecomunicações. O referido instrumento vai estabelecer metas e limites de preços, tendo em conta os interesses dos operadores e do consumidor, refere a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comuana. Para isso, o decreto estabelece como método o método de preço médio e também que as tarifas tenham, portanto, um limite que não ultrapasse, portanto, um certo limite superior, mas também que tenha um limite inferior. Espera-se que este instrumento venha contribuir para a promoção da equidade entre os interesses dos operadores de telecomunicações e também para os consumidores. O Executivo apreciou ainda a comunicação relativa à plataforma do Sistema de Informação do Mercado de Trabalho. Espera-se que esta plataforma venha a contribuir para que o Governo tenha uma janela única em termos de gestão e disponibilização de informação para a formulação e análise de políticas públicas no mercado de trabalho. A Conta Geral do Estado de 2018, a ser submetida à Assembleia da República e ao Tribunal Administrativo, foi também apreciado e aprovado pelo Conselho de Ministros. A estrada circular esteve com trânsito condicionado devido à passagem de 6 caminhões que levavam carga pesada para o distrito de Marraquene, na província de Maputo. Anormal é o que vê-se logo na parte frontal do caminhão. São caminhões que levam consigo tanques de grande capacidade. O grande obstáculo para a mobilidade destes caminhões está relacionado com a existência de cabos de eletricidade e de telefonia. Ora, o que se vê é que os técnicos da EDM estão presentes na estrada para desligar a corrente elétrica e permitir que os mesmos técnicos elevem um pouco a altura dos fios para os caminhões poderem passar. Temos que desligar a corrente. Levantamos as linhas de modo que eles passam, né? Já desligamos e atiramos. Muitos dos automobilistas ficaram surpreendidos com estes caminhões na estrada e reclamaram o facto de não terem sido informados da passagem deste tipo de carga. Nunca vi e deviam avisar muito antes. Isto é ilegalidade que estão a fazer. Está a causar constrangimento? Naturalmente, as horas estão a passar sem que façamos alguma coisa. Não está normal, né? Porque acredito que é a primeira vez a vermos essa movimentação de caminhões desse porte aqui. Sim, tem andado muito aqui, nunca aconteceu isto.
Eu não estou a perceber, só estou a ver esses tanques aqui, de repente o estacionamento de tráfego, não estou a entender nada. A STV soube que esta carga terá saído na noite desta segunda-feira do porto de Maputo e mais caminhões ainda se encontram lá. Trata-se de um material que está a ser transportado até a futura fábrica da 2M em Marraquene. Uma fonte da empresa fez saber que o transporte da carga pesada poderá acontecer até ao fim desta semana, facto que poderá condicionar a circulação de viaturas até sábado. 137 agentes da PRM de vários escalões foram expulsos da corporação durante o ano 2017 em todo o país. A medida, segundo o comandante-geral da PRM, visa a purificação das fileiras. O comandante-geral da polícia falava em Chimoio durante a cerimônia de patenteamento de 115 agentes da corporação entre oficiais subalternos e superiores, aos quais pediu para pautarem por comportamentos exemplares que não lhes possam fazer passar por situações idênticas. É verdade que, comparando com o igual período de 2017, o número de 2017 era maior, pois que em 2017 nós expulsamos 137 membros da Polícia da República de Moçambique, que estavam infiltrados. Então, a purificação de fileiras para aqueles que desviam o comportamento é uma realidade inegável. E nesses 3 meses, já 32 foram embora, foram para casa. Expulsamos 32, porque nós estamos a brincar lá dentro. Por outro lado, Bernardino Rafael reconheceu o papel da polícia no combate à criminalidade, destacando o facto de 87% dos 4.493 casos criminais registrados no primeiro trimestre terem sido esclarecidos. Vão de novo para o terreno. Não larguem espaço para os criminosos, apertem os criminosos. E esta redução reflete pelo sentimento da segurança dos moçambicanos do Rovuma ao Maputo. Não fiquem sentados. Os oficiais da polícia não é para estar nos gabinetes, é para estar a patrulhar. Os agentes ora promovidos são das províncias de Manica, Sofala, Tete e Zambésia, e dentro dos próximos dias, cerimônia idêntica de patenteamento de agentes da PRM deverá ter lugar no norte do país. Reclusos do estabelecimento penitenciário regional norte em Nampula queixam-se de morosidade do tribunal em dar a conhecer da sua decisão. A reclamação foi apresentada à Procuradora-Geral Adjunta, Amabélia Chuquela, que visitou o centro prisional. A Procuradora-Geral Adjunta visitou vários setores na Penitenciária Regional Norte em Nampula. No encontro com os reclusos, Amabélia Chuquela foi confrontada com várias preocupações. Condenada a 24 anos de prisão maior, cumpri 17 anos. E até agora não sei qual é o paradeiro do meu processo, porque dizem que no tribunal desapareceu o processo. O juiz, ele falou que o processo está mal. Agora volta lá e repetir instruir esse processo. E agora não estou a saber de nada, não sei do que anda nem um processo nem o quê. Sentença para pedir dia 9. A 2 me chamaram. A Procuradora-Geral Adjunta referiu terem sido anotadas as preocupações e prometeu se inteirar dos assuntos. Amabélia Chuquela apelou ao bom comportamento dentro do estabelecimento penitenciário. Vamos primeiro procurar saber junto dos nossos colegas o que se está a passar com a situação do vosso processo. Nós temos lei no nosso país que obriga a que haja alguma celeridade processual, principalmente quando estamos a trabalhar com processos de arguidos presos. E mesmo aqueles que já têm a sua situação definida, que são os condenados, também é nossa preocupação saber se há condições ou não para beneficiarem-se de liberdade condicional. E vocês sabem que uma das condições, não só ter cumprido metade da pena, mas também ter bom comportamento. O estabelecimento penitenciário regional norte em Nampula recebe também reclusos das províncias de Niassa, Cabo Delgado e Zambésia.
Foi hoje encerrado em Maputo um estabelecimento comercial por não reunir mínimas condições de higiene. Segundo a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, o proprietário poderá pagar perto de 100 mil meticais de multa. ZXH Moçambique, Sociedade Unipessoal, uma empresa especializada na decoração de interiores de residências e venda de materiais de construção. Isso é o que as escritas na parte frontal do estabelecimento dão a entender. Mas no interior, o mesmo local serve de restaurante, ferragem e tem quartos improvisados para os proprietários de nacionalidade chinesa. Trabalhas com eles desde que estão aqui? Desde os corredores até a cozinha, é possível ver produtos usados para confeccionar os alimentos espalhados pelo chão e alguns misturados com material de construção e até roupas. E a imundície ganhou espaço no restaurante. Os clientes, estes, destemidos e até sorridentes, deliciavam-se da comida chinesa, confeccionada aqui em péssimas condições de higiene. O dono do estabelecimento comercial apresentou as licenças que lhe permitem vender material de construção e abrir um restaurante. Mas não estava claro que as duas atividades seriam exercidas no mesmo espaço, facto que também pesou para que a INAI encerrasse o estabelecimento. Nós, como INAI, não havemos de permitir que o estabelecimento funcione, havemos de suspender de imediato para criar-se condições de acordo com o que está previsto na legislação. A nossa reportagem, o dono do estabelecimento não quis falar. Além do encerramento, o proprietário poderá pagar perto de 100 mil meticais de multa. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral mostra-se confiante no cumprimento das metas previstas até o dia 30 de maio, apesar das dificuldades financeiras e da passagem dos ciclones Idai e Kenneth, que têm dificultado o decurso normal do processo eleitoral. Licenciamento eleitoral. Há cerca de uma semana para o fim do processo de atualização do recenseamento eleitoral, as autoridades de administração eleitoral dizem que registraram até o passado dia 19 cerca de 60% do total das metas previstas, o que corresponde a cerca de 4 milhões de eleitores inscritos. Esta semana, como eu havia dito no início, atingimos um pico de registro. Portanto, tendo registrado cerca de 132 mil eleitores dia, né? Olhando por aquilo que são fatores históricos e do ponto de vista comparativo, estes últimos dias esperamos uma demanda cada vez maior, podendo os números indicarem um registro diário muito acima destes cerca de 132 mil por dia. O porta-voz do STAI queixa-se da ausência dos fiscais de alguns partidos políticos e observadores eleitorais. Temos também notado, infelizmente, também a ausência de fiscais dos partidos políticos. Temos quase a presença, quase na totalidade dos postos em funcionamento do Partido Frelimo e do Partido Renamo. Temos pouca presença do partido MDM, portanto, de fiscais do partido MDM. Aproveitamos este momento para apelar também aos observadores das organizações nacionais que estão a acompanhar o licenciamento, que se façam cada vez mais presentes aos postos. O STAI prevê recensear até o próximo dia 30 do mês em curso mais de 7 milhões de eleitores. Embora falte recensear cerca de 3 milhões de eleitores, as autoridades descartam a possibilidade de prorrogar o prazo. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, denuncia que há mais postos de recenseamento eleitoral na província de Maputo que proíbem eleitores de se recensear. Aconteceu um recenseamento como este. E até agora, não sei o que Este é o relato trazido a partir da Matola,
onde alguns cidadãos denunciavam proibição de se recensear, alegadamente porque não apresentavam declaração do bairro. Nesta terça-feira, foi a vez do Movimento Democrático de Moçambique vir a público denunciar que há vários postos na província de Maputo que negam de recensear potenciais eleitores. Com cidadãos nossos oriundos da Zona Centro que estão a ser impedidos e serem exigidos uma declaração do bairro para licenciar, o que não é de lei. É isso que nos preocupa. E na Matola J, na Matola A, quarteirão 42, no caso no Centro Cultural do Banco de Moçambique, também está a acontecer isso. Ou seja, nós temos nossos fiscais que dia após dia nos relatam aquilo que está a acontecer no terreno. O Partido do Galo diz que os órgãos de gestão eleitoral devem descer a base para resolver a situação. E nós, como uma organização partidária, viemos repudiar e pedir com que aqueles que são de direito possam descer a base e resolver essa questão, porque não dignifica de maneira alguma o STAI como a CNE, que são órgãos que, na nossa opinião, deveriam ser independentes e trazerem uma solução para os moçambicanos. A nível do STAI na província de Maputo, ficou reiterada a garantia de que a situação será averiguada. O Partido Frelimo elege nos dias 29 e 30 do mês de junho os candidatos a deputados da Assembleia da República para o próximo quinquênio. O processo vai decorrer em todo o país. A informação foi partilhada na manhã desta terça-feira pelo porta-voz do partido Frelimo, Caifadin Manasse, numa entrevista exclusiva à STV. Manasse explicou que nos mesmos dias serão também conhecidos os candidatos às assembleias provinciais. Sobre os deputados da Assembleia da República, o processo é de eleição continuidade 60%, renovação 40%. Neste processo vai-se olhar aquilo, há requisitos que já foram aprovados, que vêm dentro da diretiva, a questão da idoneidade, a questão da responsabilidade, a questão de ser membro do partido, que respeita aquilo que são os documentos orientadores do partido, e membro que olha no seu trabalho o povo como o seu princípio e o seu fim. Questionado sobre os cabeças de lista para a eleição do governador provincial, o porta-voz da Frelimo disse que no momento oportuno será anunciada a data para as eleições internas. O certo é que devem ser pessoas idôneas e comprometidas com o bem-estar do povo. O perfil do cabeça de lista é primeiro ser cidadão moçambicano, ter idoneidade, responsabilidade e olhar a coisa pública com muita responsabilidade, ser alguém que vai dedicar as suas energias, a sua causa ao povo e ao desenvolvimento das províncias e do país em geral. As eleições internas do Partido Frelimo irão acontecer depois da realização de mais uma sessão do Comitê Central, onde Filipe Nyusi foi reconfirmado candidato às eleições presidenciais de outubro. Cerca de 1000 famílias afetadas pelo ciclone Kenneth no distrito de Memba e Nampula passam a viver em locais seguros e definitivos. O processo de transferência está a ser feito com a distribuição de kits de abrigo e instrumentos para o cultivo e insumos agrícolas. Aos poucos, a situação volta à normalidade em Memba, um distrito afetado pelo recente ciclone Kenneth em Nampula. A esperança de uma nova vida começa com a distribuição de kits de abrigo, insumos e instrumentos para a produção agrícola. Os kits de abrigo, mas muito mais complexo, porque tem a componente de abrigo, mas também tem alguns instrumentos que podem ajudar a população, principalmente naquilo que foi o pedido em termos de alguns insumos agrícolas para retomar a sua vida das machambas. Neste caso, temos cerca de 1000 kits de oferta da Cruz Vermelha de Moçambique e isso vai ajudar bastante para o processo que estamos a desencadear. O kit de abrigo é composto por uma enxada, uma pá, um serrote, duas lonas, e 3 tipos de pregos, arame de ligação, alicate e uma corda. As famílias passaram também para zonas seguras e definitivas.
Esperamos que todas as famílias que estão no centro de acolhimento estejam no local de reassentamento. Era preciso criarmos mínimas condições. Estima-se que cerca de 1000 famílias tenham sido afetadas pelo ciclone Kenneth, que assolou a região norte do país. O Estado moçambicano arrecadou mais receitas em cobrança de impostos no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O valor arrecadado situou-se nos 49,1 bilhões de meticais. Os primeiros 3 meses de 2019 foram marcados por desastres naturais no centro e norte do país, obrigando o governo a rever em baixa os principais indicadores macroeconômicos. Porém, estes eventos naturais não retraíram a cobrança de impostos no primeiro trimestre deste ano, com o Executivo a repor a arrecadação de cerca de 49,1 bilhões de meticais, representando um crescimento das cobranças de imposto na ordem de 6,4%, quando comparado com o primeiro trimestre de 2018, que foi de 42,2 bilhões de meticais. No período em análise, o Estado reembolsou às empresas que operam no país 3 bilhões de meticais de imposto sobre o valor acrescentado, IVA. Relativamente a contribuições das empresas concessionárias, a hidroelétrica de Cahora Bassa foi o maior contribuinte para os cofres do Estado, ao injetar 450,8 milhões de meticais contra 241,8 milhões registrados no período homólogo, segundo o relatório de execução orçamental. Em contrapartida, a contribuição da Corredor Logística Integrada de Nacala reduziu para apenas 5,2 milhões de meticais, isto é, menos 95,3% que o mesmo período de 2017. No global, a contribuição das empresas concessionárias situou-se nos 3,4% da receita total arrecadada pelo Estado, contra 1,7% ao atingir 802,6 milhões de meticais no primeiro trimestre de 2018. Já os megaprojetos da indústria extrativa injetaram para os cofres do Estado cerca de 4,2 bilhões de meticais, equivalente ao peso de 8,6% da receita total do Estado, contra 8,9% do primeiro trimestre do ano passado. Agricultores que produzem soja terão financiamento para potencializar a sua produção e ganhar dinheiro. O BCI, em parceria com o Instituto de Cereais de Moçambique e a Agricom, decidiram dar especial atenção aos produtores de soja da Alta Zambésia, uma medida que vai melhorar a qualidade e aumentar a quantidade de produção deste grão, muito cobiçado no mercado nacional e internacional. Vai, através deste instrumento, criar facilidades de crédito para o apoio financeiro à Agricom, reforçando o seu papel de off-taker, de comprador especial desta operação, e também para os agricultores abrangidos pelo programa de fomento de semente de soja da região da Alta Zambésia. Mais concretamente, falamos dos distritos de Gurue e Alto Mookwe. O Instituto de Cereais de Moçambique diz que os agricultores devem começar a ganhar dinheiro com a sua produção. Este é o setor que vai gerar dinheiro para os bolsos dos nossos produtores e, obviamente, salvaguardar aquilo ou minimizar os efeitos de pobreza que ainda pairam no mundo rural. O esforço da agricultura tem que ser traduzido em dinheiro na melhoria da vida da população moçambicana. Refira-se que os pequenos agricultores de soja que queiram receber financiamento do BCI podem fazê-lo através do Instituto de Cereais de Moçambique e Agricom. Um passo muito grande para o desenvolvimento agrícola de Moçambique, principalmente na área de produção de sementes, utilizando pequenos e médios agricultores, e este apoio do BCI é muito bem-vindo. A Fundação Marcelino dos Santos comemorou ontem os 90 anos do herói da luta armada. Além da família do político e poeta, na sessão festiva esteve Mariano Matzinha, quem considera Marcelino dos Santos
um farol que lhe iluminou em muitas questões políticas. A vida e obra de Marcelino dos Santos deve ser cantada. Por isso, a Fundação Marcelino dos Santos juntou familiares e amigos do poeta para celebrarem o 90º aniversário do socialista convicto. Entre os camaradas de longa data, esteve na sessão de ontem à noite Mariano Massinho, político que não se esquece do contributo de Marcelino dos Santos na formação ideológica dos combatentes de luta armada. Ele foi mais ou menos meu tutor político. Algumas noções políticas que eu não compreendia, eu sempre perguntava a ele. Por exemplo, o que é socialismo? Ele que me explicou o que isso era. Com muita paciência, muita calma, até eu compreender o que realmente o socialismo era. E tive muitas saídas com ele, não é? Estive em Chile com ele, estive em Cuba também com ele. E eu aproveitei. Ele tinha mais experiência e mais adulto que eu, naturalmente. E tinha mais experiência. E aprendi dele muito. Falar de Moçambique é falar de Marcelino dos Santos. Não tenho mais palavras para dizer. E é para nós, é para a juventude. Eu penso que vão continuar o amor da pátria. E porque os feitos de Kalungano atravessam gerações, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano realça as particularidades de um homem que soube amar, mas que tudo, Moçambique. Nós estamos livres, estamos num ambiente de liberdade total, que foi a nossa independência adquirida, para dizer que graças a um deles foi o Marcelino dos Santos, né? Uma das filhas do herói da luta armada, Elissa dos Santos, defende que os moçambicanos devem perpetuar a obra de Kalungano e diz como: o nosso dever é único, é continuar com o legado dele, com os princípios éticos e morais dele e seguir avante. Como ele diz, a luta continua em prol do bem-estar do povo. Não há palavras que cheguem para caracterizar Marcelino dos Santos. Um homem coerente consigo próprio, um defensor consequente quanto às suas ideias e a visão que tem com relação ao desenvolvimento do nosso país. Marcelino dos Santos nasceu a 20 de maio de 1929 em Lumbo, província de Nampula, e desde cedo notabilizou-se na luta pela libertação dos povos africanos. Fechamos esta noite informativa com a notícia de última hora. O Ministro da Justiça e Assuntos Correcionais da África do Sul, Michael Massuta, acaba de decidir que Manuel Chang será extraditado para Moçambique. O ponto final desta edição, amanhã teremos mais.